Quem encontrou, diga amém. Evangelho de João, capítulo 15, verso 4. Embora talvez alguns de vocês possam não sentir a falta do irmão Tiago Modesto, é porque ele fica lá em cima sempre, né? E vocês ficam sempre de costa para ele. Mas é importante dizer que hoje ele, a esposa e os filhos não estão presentes no culto, porque ele está pregando na Igreja de Deus em Nazário, no pastor Vergesmar. Então, que Deus abençoe lá a pregação da palavra. Quem encontrou? Está todo mundo feliz? Encontraram aí? Olha lá. João, capítulo 15, verso 4. Vou ler duas versões para você. Na minha primeira versão diz assim, olha: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. Olha como é que está escrito na linguagem de hoje: continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Curva sua cabeça. Obrigado, Espírito Santo, por essa noite abençoada. Obrigado, Espírito Santo, por estarmos na tua casa, meu Pai. Obrigado, Senhor amado, pelos louvores ministrados nessa noite. E obrigado, Senhor amado, por cada irmão, cada irmã que compareceu aqui nessa noite. Obrigado por aqueles que estão acompanhando em casa e aqueles que vão assistir o culto posteriormente. Que a tua mão de poder seja com teu povo e que o Senhor nos dê o pão espiritual nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Amém? Olha, tem algum botânico aqui? Não? Tem algum especialista aqui na área de hortifrutigranjeiros? Na área de plantações? Não? Então eu posso falar o que eu quiser. Já que nós não temos nenhum especialista aqui na área. O senhor já plantou, irmão Joaquim, pé de uva? Ah, ela é botânica. My God. Irmãos, eu não tenho pé de uva em casa, sabe? Mas eu tenho um pé de limão. E aí eu trouxe para vocês aqui, eu achei tão lindo. Eu achei tão lindo esses limões. Vamos, repita comigo: um limão, 2 limões. No plural é limões, viu, gente? Eu achei tão lindo esses limões, que eu resolvi cortar da árvore e trazer para vocês verem. E eu acredito que nós vamos colher esse fruto. E eu vou guardar esse galho aqui debaixo do púlpito, no altar do Senhor. E daqui 1 mês, mais ou menos, 2 meses, vai estar pelo menos mais 2 limões aqui novamente. Amém? Nem pela fé, irmãos. Nem pela fé. Se acontecer, hein? Se acontecer, hein? Mas, irmãos, a lógica botânica e a lógica humana nos dá o direito de arrancar esses frutos aqui e eu guardar esse galho aqui debaixo do pé, debaixo do púlpito, e
e acreditar que daqui a 2, 3 meses nós vamos ter 2 ou 3 limõezinhos aqui, a lógica me permite isso? A natureza me permite isso? Nem o Senhor Jesus garantiu isso. Você viu o que ele falou? Não pode um galho da videira produzir fruto, a não ser que ela esteja ligada no ramo verdadeiro, no tronco principal. Porque se ela for cortada, ainda que ela tenha frutos, mas nunca mais ela dará fruto de si mesma. Então, na verdade, embora esse fruto esteja ligado a esse galho, mas não foi esse galho sozinho que produziu esse fruto. Todo um processo da natureza contribuiu para que este galho fornecesse esse fruto. Mas uma vez retirado do pé, desligado do pé, que concede a vida para o galho, nunca mais ele vai frutificar. E a tendência dele é murchar, secar e morrer. E uma vez seco e morto, só vai prestar para uma coisa: ser jogado fora ou queimado. Assim, irmão Edson, eu escolhi o senhor para ganhar esses 2 limõezinhos aqui e levar para sua casa de presente. Já que ele não vai brotar aqui, então vai dividir o limão. Meus irmãos, o texto que nós lemos aqui, ele expressa a mim e a você a nossa necessidade de permanecermos em Cristo, não nos desviarmos de Cristo, não nos afastarmos de Cristo. Uma vez afastados de Cristo, não seremos mais capazes de produzir os frutos que Cristo permite concedermos ou concebermos através da sua ação em nós. Sabedor deste mistério, o nosso adversário vai fazer de tudo para nos afastar de Cristo. Ele vai fazer de tudo para que você se desligue da videira verdadeira. E vai lançar sobre você todo tipo de ataque, perseguição, todo tipo de contenda, todo tipo de adversidade possível, o que estiver possível, para fazer com que você se afaste de Cristo. E existem muitas formas dele agir, e muitas das vezes, na maioria das vezes, as formas mais eficientes dele nos tirar do caminho de Cristo são as formas sutis e não as formas frontais. Se você estiver andando na rua e alguém chegar para você e falar frontalmente e verbalizar para você assim: eu vou fazer de tudo para tirar você daquela igreja, eu vou fazer de tudo para você desistir da sua fé, de você desistir de Cristo. Sabe o que você vai fazer naquele momento? Você vai se firmar de uma coragem, você vai lembrar de uma autoridade espiritual e dizer: eu te repreendo em nome de Jesus, eu não vou me afastar do meu Deus nunca.
Então o inimigo sabe que esses tipos de ataque frontal, ele só desperta em você uma coragem maior. É assim que funciona no dia a dia, em outras coisas. Se você receber uma afronta de alguém, então é natural que você vai buscar coragem, sabe-se lá de onde, para você enfrentar aquele momento. Muito embora talvez você esteja tremendo por dentro. Mas diante daquela pessoa você precisa passar e demonstrar força. Mas a pior forma de derrubar uma pessoa é com atitudes capciosas, maldosas e enganosas. Se a serpente tivesse chegado frontalmente em Adão, Adão teria pisado na cabeça dela. Mas ela foi no ponto fraco. Pegou Eva, que não estava lá no início, quando Deus deu ordem de tudo. E a partir do momento que ele a viu, e que ela comeu, e nada mudou, então, ponto para o argumento do inimigo. E sutilmente, ele foi minando e derrubando a raça humana da presença de Deus. Assim, o inimigo costuma fazer, sorrateiramente, sutilmente, como num jogo de xadrez, ou como num jogo de damas, vai avançando as suas peças de forma estratégias para diminuir as suas forças e no final ganhar o jogo, afetando o seu ânimo, afetando a sua credibilidade, afetando a sua comunhão, afetando a sua intimidade com Deus, afetando você em muitas formas, quando você menos espera, você está enfraquecido. E é por isso, meu irmão e minha irmã, que eu e você, nós precisamos ter vigilância constante. E precisamos constantemente rever como está a nossa intimidade com Deus. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, como é que está a sua intimidade? Eu classifiquei alguns níveis de intimidade aqui, irmãos. Embora existam muitas, mas eu quero trabalhar somente algumas com vocês aqui hoje. A pior delas, ou uma delas que afeta ainda uma dificuldade de relacionamento com Deus, é a intimidade nível Caim. Vocês lembram de Caim? Filho de Adão e Eva? Vocês lembram que ele foi prestar um culto para Deus? Que ele foi levar ofertas para Deus? Ele aprendeu com seu pai que tinha que levar oferta para Deus, que tinha que trabalhar, mas no final do tempo tinha que entregar suas ofertas para Deus. E Deus, obviamente, acompanhando o desenvolvimento de Caim, rejeitou a sua oferta. Não se atentou para a oferta de Caim. E vocês lembram que lhe descaiu o seu semblante. Sabe o que é descair o semblante, Yara? É ficar assim, ó. Descaiu o seu semblante. A ponto de Deus falar com ele. Vocês lembram que Deus falou com Caim? Na palavra de Deus diz, lá em Gênesis 4 em diante. O que Deus falou com ele? Vocês lembram? Caim, por que descaiu o seu semblante? Em outras palavras, sabe o que Deus falou com ele? Caim, por que você está triste? Por que você está com raiva?
Por que você está com cara de emburrado? Quem é pai aqui sabe muito bem como é que é isso, sim ou não? Quem é pai sabe como é que é isso. Às vezes você precisa ser um pouquinho mais áspero com o filho, ou não dar aquilo que ele está desejando, e aí ele fecha a cara, não faz mais nada para você e tal, e emburra com você. E aí você não precisa nem perguntar, mas você pode ir lá e perguntar: por que você está assim? Só por causa disso? Você já esqueceu das tantas outras coisas boas que eu faço por você? Só por causa disso você está assim? Então veja bem, a intimidade nível Caim é aquela que me faz procurar a Deus para que Ele faça a minha vontade, não importa a vontade dEle. O que importa é a minha vontade. O que importa é o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, no dia que eu quero. Esse nível de intimidade, a gente pode classificar, muitas das vezes e nem sempre, as pessoas que vêm do mundo para a Cristo e vêm porque querem dádivas. E durante muitos anos a igreja começou a comercializar a fé, dizendo: venha para Cristo e pare de sofrer. Quando na verdade Cristo não falou isso. O que Cristo falou? No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci. Então, da mesma forma que eu venci, você tem que vencer. Não pensa que você vem para Cristo para Ele tirar as lutas. Você vem para Cristo para Ele te dar sabedoria e força para vencer as lutas. Você vem para Cristo para Ele te ensinar a ser um vencedor nesse mundo. Obviamente que Deus nos protege, e Ele nos protege das coisas que nós não damos conta de suportar. Deus vai nos proteger daquilo, irmão Samuel, que nós não damos conta de vencer, mas aquilo que Deus sabe que eu dou conta, Ele está do meu lado falando assim: vai meu filho, pula, vai. Você já brincou assim com as suas meninas? Coisas que você sabe que ela dá conta, você só supervisiona, mas coisa que você sabe que ela não dá conta, você vai lá e não. Vou te dar um exemplo. Pega Maria Fernanda. Pode falar mais alto, mas eu sou surdinho mesmo, tá, irmão? Eu tenho um probleminha num dos ouvidos aqui. Um dos ouvidos eu escuto 5%, no outro 4%. A Maria Fernanda posa um passarinho e ela quer brincar com o passarinho. Você só supervisiona. Chega uma cobra, você vai deixar a Maria Fernanda brincar com a cobra? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Assim é Deus conosco. Aquilo que Ele sabe que eu dou conta, Ele vai me supervisionar e me dar sabedoria. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Não faz isso, não faz aquilo. Mas aquilo que Deus sabe que eu não dou conta, Deus vira para mim e fala: aqui você não entra. Não vai por aqui, que isso não é para você. É por isso, irmãos, que o nível de intimidade Caim não serve para mim e para você. Quem está no nível de intimidade Caim precisa amadurecer. Quando eu venho para Cristo e eu quero intimidade com Ele, para que Ele faça o que eu quero, quando eu vou para Cristo e eu ofereço o que eu quiser, da forma que eu quiser, dia que eu quiser, e Deus só tem que aceitar e me abençoar,
e eu não entender que Deus pode me rejeitar, então eu preciso amadurecer. Existe o nível Gideão. Quem conhece a história de Gideão, um dos juízes de Israel, que lutou contra os midianitas? Lembra da história dele ter lutado e libertado Israel apenas com 300 homens? Não vá confundir com os 300 dos Rahu lá, viu? Os gregos, nada a ver. É os 300 de Gideão. Está em Juízes, capítulo 6, a partir do verso 36. Vocês lembram o que aconteceu? Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar era lugar de pisar as uvas. Mas como eles estavam oprimidos pelos midianitas, então eles precisavam correr, colher e malhar o trigo, apurar o trigo onde desce. Porque os midianitas invadiam a terra e roubavam toda a plantação. Então ele estava num local improvisado. E apareceu um anjo do Senhor e falou com ele, convocando-o para ser o líder de Israel, para levantar um exército e lutar contra os midianitas e libertar a nação de Israel. Depois deles terem um grande diálogo, Gideão fez a primeira prova para ver se ele estava falando mesmo com o anjo. Lembram o que ele pediu? Ele falou assim: se você é um anjo mesmo, se está falando aí da parte de Deus, eu te peço que você fique esperando aqui. Eu vou lá, eu vou preparar um guisado, uma comida e um bolo, e vou trazer para você. Qual que era de Gideão? Se ele comer esgabiladamente, é um ser humano. Aí vocês lembram o que ele fez? Ele chegou com a comida para oferecer. E o que o anjo falou com ele? Pega toda essa comida e joga na pedra. E pega o seu bolo e põe na pedra. E ele colocou comida na pedra e jogou o guisado tudo com caldo na pedra. E o anjo tocou com o cajado na pedra e pegou fogo e consumiu. E no momento em que estava pegando fogo, o anjo sumiu da presença dele. Quer prova mais do que essa? Que ele estava falando com o anjo? Mas Gideão não ficou satisfeito com essa prova. Depois que ele convocou o exército de Deus, aliás, antes de convocar o exército de Deus, ele fez uma outra prova. Quem lembra da prova do lã? Da lã de novelho? Ele falou assim: olha, eu quero que amanhã, ao amanhecer, todo o quintal esteja seco e somente essa lã molhada. Ele colocou Deus à prova, igual nós estávamos querendo colocar aqui no limão. No outro dia, quando ele vai lá, ele pega o novelo encharcado, novelo de lã, encharcado de água, e o quintal sequinho. Fica parecendo que choveu só no novelo de lã. Ele não ficou satisfeito. Sabe o que ele fez? Fez outra prova. Não, amanhã eu quero que tudo esteja molhado, só o novelo de lã seco. Dificultou mais ainda a situação. Quando foi no outro dia, ele levantou, todo o quintal estava encharcado. Quando ele pegou no novelo de lã, ele estava sequinho. 3 ocasiões que Gideão colocou Deus à prova, e Deus respondeu para ele, que eu estou com você. Esse nível de intimidade aqui, irmãos, Gideão, é o nível daquele cristão que adora fazer prova de Deus. Pastor, mas é permitido fazer prova de Deus. Até lá nos dízimos está escrito lá,
trazei todos os dízimos à casa do Senhor, e depois disso fazei prova de mim. Ok, está dito isso, é verdade que está dito isso. Só que do mesmo jeito que Gideão fez prova com Deus, ele também abriu o direito para que Deus fizesse prova dele. Quando ele estava com o seu exército todo lá, animado, todo mundo preparado para a batalha, Deus chama Gideão e falou a primeira prova para ele. Falou: o quê? É muita gente que está com você. Eu não vou libertar Israel com essa multidão, não. Vai lá e prega. Todos os tímidos, os medrosos, aqueles que casaram novo, aqueles que não querem ir para a batalha, que está com o coração derretido, fala para ir embora. Eu só vou guerrear com pessoas que estão com coragem de guerrear. Gideão foi lá, irmão Edson, e pregou. Mas foi gente embora. Mas foi gente embora. E ficou ali cerca de 10.000 pessoas. Gideão ficou satisfeito. Graças a Deus, 10.000 é muita gente. Aí vocês lembram o que Deus falou para ele? É muita gente. Do jeito que você fez prova de mim, eu vou fazer prova de você. Pega esse povo e manda passar no ribeiro. E lá depois eu vou te dizer o que você vai fazer. E Gideão fez o povo passar. Separa quem abaixou, ajoelhou e bebeu água, espojou na água para um lado, e quem passou correndo, lambendo como cão, separa por outro. Os que passaram correndo, lambendo a água, foram só 300 pessoas. Eu imagino, irmão Ademilson, que Gideão pensou assim: ai, graças a Deus ele vai mandar só 300 embora. Deus olha e fala para ele assim: os que espojaram e deitaram e dormiram na água, manda embora. Irmão João Help, imagina, Gideão olha para aqueles 9.700 homens indo embora, só 300. Aqui há um nível de intimidade que eu quero te falar. Meu irmão, minha irmã, se você quer fazer prova de Deus, pode fazer. Mas você está permitindo Deus fazer prova para você também. E Ele vai te provar. Ele vai te colocar em situações impossíveis, para que você aprenda a vencer só pela fé. Ele vai tirar todos os recursos. Ele vai tirar toda a sua segurança. Ele vai tirar toda a sua capacidade de confiar em estruturas e em pessoas, para que você aprenda a confiar só em Deus. Esse nível não é tão ruim, sabe por quê? Porque ele é mais para novo convertido mesmo, que quer aprender a ouvir a voz de Deus, que quer aprender a ver os sinais de Deus. E ele é bom também, porque ele nos permite, ou ele permite a Deus nos colocar à prova e sermos vencedores pela fé, em nome de Jesus. Meu irmão, eu quero dizer para você nessa noite aqui, ó, eu tenho certeza que tem pessoas aqui que já foram colocadas em prova por Deus, para aprender a confiar somente em Deus. Existe um outro nível de intimidade com Deus, que eu chamei de nível Samuel. Viu, Samuel? Nível Samuel. Hoje eu tirei o dia para pegar no teu pé. Lá em 1 Samuel, capítulo 3, a partir do verso 10, foi o que Eli, o profeta Eli, o sacerdote Eli, ensinou a Samuel um nível de intimidade, meu irmão, minha irmã, que eu quero te ensinar nessa noite. O nível de intimidade que te diz o seguinte: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu estou pronto para ouvir a tua voz, e eu estou mais pronto ainda para obedecer a tua voz, Senhor. Eu estou ansioso para ser dirigido pelo Senhor,
para ser orientado pelo Senhor, para ser aconselhado pelo Senhor, e eu quero seguir a tua voz. Esse é um nível de intimidade que nos coloca na condição de servos e ministros. Não só pelo fato de termos o privilégio de Deus dirigir a nossa própria vida, mas fundamentalmente pelo fato de que, além de Deus nos ensinar a dirigir a nossa própria vida, falando conosco cotidianamente, Ele também usa a nossa vida para salvar a muitos, a libertar a muitos, a desenvolver a vida de muitas pessoas. Aleluia. Esse nível te encorajo. Se nós tivermos pessoas aqui que estão no nível de intimidade com Deus, Caim, Senhor, seja feita a minha vontade. Eu te oriento a virar para Deus e falar assim: mas não faça a minha vontade, Senhor, faça a tua, e me ensine a crescer em intimidade com o Senhor. Se existem pessoas aqui que estão no nível de intimidade Gideão, Senhor, eu vou colocar o Senhor à prova. Se o Senhor me ama mesmo, faça tal coisa por mim. Se o Senhor me escolheu mesmo, eu te peço que o Senhor abra tal porta. Se o Senhor realmente quer isso, quer aquilo outro, então faça isso, aquilo outro. Continua, não tem problema não. Esse nível já é um nível de evolução, porque Deus vai virar para você: ok, maravilha, eu vou te provar o tanto que eu te amo. Mas se você realmente quer me conhecer mais, eu vou te colocar algumas provas também. Mas se você quer conhecer o nível Samuel, o nível de intimidade Samuel, é aquele nível em que você vai dormir e você vira para o Senhor e diz assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É aquele nível de intimidade que você vai para a igreja dizendo assim: Senhor, fala comigo nesta noite. Fala no louvor, fala na palavra, fala na abertura do culto. Você sabia que Deus fala conosco logo na abertura do culto, no primeiro texto que abre? Fala comigo, Senhor, na despedida. Fala comigo na porta, chegando ou saindo. Fala comigo, Senhor, porque o teu servo ouve a tua voz. Eu quero aprender a ouvir a tua voz. Esse nível de intimidade, irmãos, eu te encorajo a buscar, porque é um nível que vai te levar a dimensões extraordinárias do mover de Deus na sua vida. Mas existe mais um outro nível. Existe mais um outro nível de intimidade. Eu volto a dizer para vocês, existem muitos níveis. Dos que eu quero trabalhar com vocês hoje, eu classifiquei mais um. Viu, Nicolas? Eu classifiquei mais um, irmão Miguel. O nível Jó. Nível de intimidade Jó. Mas o Jó do Salmo, do livro de Jó 42, verso 5. O que ele disse lá? Quem lembra? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Os olhos carnais? Os olhos carnais dá conta de ver Deus, irmãos? Vocês acham que ele quis dizer olhos carnais ali? Os olhos espirituais foram abertos e ele começou a ter visões extraordinárias do poder de Deus. Aleluia. Eu poderia dizer também nível João Batista, né? João da ilha de Patmos, que teve visões extraordinárias e escreveu para nós um livro que, embora está escrito Apocalipse, que significa revelações,
que poderia muito bem significar também o livro da intimidade com Deus e a humanidade. Porque quem revela os seus planos para outra pessoa tem que ter intimidade com essa pessoa. Quando Deus revelou para nós o Apocalipse, sabe o que ele estava querendo dizer para a humanidade? Eu quero ter intimidade com vocês. Eu vou revelar para vocês os meus planos, o que eu vou fazer nesta terra. Eu estou antecipando para vocês. Então, Deus quer ser íntimo do ser humano. E Ele prova isso, antecipando para nós as suas atitudes. Eu escondo os meus planos do maligno, mas eu revelo os meus planos para quem eu amo, para quem me ama, para quem é próximo de mim. Quando Deus nos entrega a revelação do Apocalipse, Ele está dizendo para mim e para você: eu quero ter intimidade com você, eu quero contar para você os meus planos. E ainda tem um outro detalhe, meus irmãos: existem pessoas que lê e não entendem nada, mas quando Deus quer, Ele abre o seu entendimento para você ler e entender. Ler e entender. Esse é o nível de intimidade que nos faz andar na frente do tempo. Eu vou repetir, porque eu acho que se você quiser andar na frente do tempo, você vai buscar esse. O nível de intimidade, Jó, quando ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. Sabe por quê? Porque o Senhor abriu os meus olhos espirituais, e o Senhor me faz conhecer os teus planos, o Senhor me faz conhecer os teus mistérios, o Senhor me faz conhecer os segredos, o Senhor desvenda mistérios para mim. Então, meu irmão, minha irmã, você quer andar na frente do tempo, então cresça no nível de intimidade com Deus, porque você não vai viver de passado, e não somente preso no presente, mas Deus vai começar a fazer você andar no futuro e enxergar os mistérios e os planos de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu povo e para aqueles a quem Deus ama. Aleluia! Fica de pé comigo em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Meu irmão, minha irmã, eu quero te perguntar: com qual deles você se identificou? Se você falar para mim assim: pastor, eu não estou nem no nível Caim ainda, qual que é o pior deles? Hoje, irmão Ademilson, eu fiquei muito tentado em falar do nível Zaqueu, mas eu não falei só porque vocês iam achar que o Zaqueu era do meu tamanho. Gente, é um erro teológico isso. Zaqueu era desse tamanho assim, ó. Eu não sei por que as pessoas insistem, pastor Célio, em comparar o Zaqueu comigo. Zaqueu era desse tamanho. Eu ia comparar o nível Zaqueu. Sabe o que é o nível Zaqueu de intimidade com Deus? É aquela pessoa que pertence ao povo, porque ele era judeu, pertence ao povo, mas está afastado, acha que Deus não o ama, acha que Deus não tem planos para ele, e ele às vezes até vem na igreja e fica vendo de longe, sobe no sicômoro, sobe na árvore, para ver o que o povo de Deus está fazendo, e quem eles estão seguindo. Mas você sabia que Deus ama o nível Zaqueu também? Porque Deus para a multidão, olha para ele e fala: hoje eu vou pousar na sua casa, porque eu quero falar com você, eu quero mudar a sua história. Talvez você venha aqui na igreja e não se sente da igreja. Talvez você venha na igreja
e pensa assim: Deus não tem plano comigo, esse povo aqui é abençoado, mas eu estou longe de ser abençoado. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, Deus ama todos os níveis, até mesmo daqueles que estão afastados. E pensa que Deus não os ama, pensa que Deus não quer ter intimidade com eles. Deus manda te dizer hoje: Ele conhece a sua vida, Ele sabe quem você é, Ele sabe quais são os seus sofrimentos, os seus problemas. Talvez você ainda não abriu o seu coração para Deus, mas Ele já abriu os planos dEle para você. E Ele quer te dizer hoje, se você permitir, Ele quer dormir na sua casa, Ele quer transformar o seu dia, a sua noite, a sua vida, a sua história. Se você se identificou com o nível Caim e sofre porque coisas não acontecem na sua vida, coisas que você acha que já deveria ter acontecido, mas não acontece e está demorando essa promessa, então Deus não me ama. Então eu quero te dizer nessa noite: Deus sabe a hora certa de agir, Deus sabe o dia certo de agir. Talvez você não sabe, mas Ele está querendo te elevar para o nível Gideão. Talvez Ele já esteja te colocando à prova, e você vai ter que vencer pela fé. Mas se você quer melhorar mais ainda, vira para o Senhor. Toda vez que você for dormir, ou toda vez que você for para a casa de Deus, toda vez que você for ter um encontro especial, seja de família, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve, dirige os meus passos, meu Deus. E busque, meu irmão, minha irmã, busque elevar a sua vida de intimidade com Deus, a ponto de você começar a ter visões celestiais, e Deus começar a antecipar coisas na sua vida, e te orientar, e te usar para orientar, em nome de Jesus. Qual o seu nível de intimidade com Deus? Como você está com Deus hoje? Eu vou te deixar à vontade para pedir. Eu queria, irmão Daniel, falar do nível Paulo, que foi até o 3º céu. Eu não sei se tem 4º, 5º, 10º, o 1.000.000º céu, mas Paulo falou aquilo para nós, e ele disse uma coisa: eu ouvi palavras lá no lugar que eu fui, que eu não consigo repetir aqui para vocês. Eu não sei nem pronunciar as palavras que eu escutei lá, e nem posso dizer do significado que existe aqui e da importância que existe lá. Mas eu sei de uma coisa, irmão Jorderson, Paulo estava dizendo: eu tive um nível de intimidade extraordinário com Deus. Eu vi os mistérios futuros, eu vi a glória futura, e eu vou dizer para vocês, são coisas extraordinárias que nos aguardam, que eu não consigo dizer para vocês. Oh, meu Pai, o que é isso? E eu ainda poderia dizer para vocês do nível Moisés. Qual que é o nível Moisés? Você vai para uma tenda, e a nuvem de glória vai descer ali, e o seu rosto vai iluminar a glória de Deus, porque Ele vai falar face a face com você. Meu Deus, tem limite? Não tem, sabe por quê? Porque ainda tem um nível Enoque. Sabe qual é o nível Enoque? É aquele que a pessoa busca tanto a Deus, que Deus o toma para si. Ah, você acha que acabou, Miceia? Não, sabe por quê? Porque ainda tem o nível Elias. É aquele que Deus vai vir te buscar de carruagem de fogo.
Sabe o que significa você ver o céu abrindo e uma carruagem de fogo vir e descer, e você subir nela e os céus te receber? Existe limite para o nível de intimidade com Deus? Existe? E eu poderia, viu, Átila, falar do nível Jesus Cristo. O nível Jesus Cristo é tão forte que ele virou para mim e para você, nesse texto que nós lemos, em João 15, verso 4, ele disse o quê? Estejam ligados em mim, e eu estarei ligado em você. E sabe o que mais ele disse em outro texto? Eu e o Pai somos um. Estar ligado em Cristo é estar ligado em Deus. Aleluia. Ele está entregando aqui para mim e para você significados profundos de intimidade, de relacionamento, que nós não damos conta de entender a dimensão disso. Mas ele me permite, ele te permite conhecer e aprofundar nesse mistério. Quantos querem? Quantos querem? Quantos querem? Só quem quer ora. Pai, eu te peço, Senhor, não existe limite de intimidade entre nós e o Senhor, Pai, porque o Senhor tem nos revelado, Pai amado, a tua glória extraordinária, Pai, a excelência da tua glória, meu Deus querido, em nossas vidas. O Senhor tem revelado na tua palavra o quanto o Senhor pode nos levar a intimidades extraordinárias com o Senhor. Por isso, meu Deus, eu te peço, meu Pai, que o Senhor, meu Deus querido, me ajude a crescer em intimidade com o Senhor, meu Pai. Ajude esta igreja a crescer em intimidade contigo, meu Pai. Ajude esta igreja, meu Pai amado, a crescer, meu Pai, em relacionamento, meu Deus, e desejarmos e buscarmos, Senhor, a unção do teu Espírito em nossa vida. Então eu quero ouvir você orar agora. Agora eu quero ouvir você orar. Eu quero ouvir você pedir ao Senhor. Eu quero ouvir você pedir ao Senhor agora. Qual desses níveis de intimidade você quer? Você quer que uma carruagem de fogo desça? Você quer ir ao terceiro céu? Você quer conhecer os mistérios futuros? Você quer ser ajudado pelo Senhor? Você quer ouvir a voz de Deus? Então peça, porque o Senhor haverá de te abençoar. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Oh meu Pai, oh meu Senhor, olha para mim agora, olha para cada vida que está aqui, meu Pai. Pessoas que estão aqui que acham, meu Pai, que não tem intimidade nenhuma contigo. Eu te peço, revela agora na mente e no coração dessas pessoas, Pai, o quanto elas são amadas pelo Senhor. É, Senhor, toca agora, Pai, profundamente em cada vida, em nome de Jesus. É, Senhor, nos ajude a conhecer esses mistérios, Pai. Nos ajude a conhecer, meu Pai, esse nível de intimidade, Pai. Nos ajude, meu Deus, a andar sobre as águas. Nos ajude, meu Deus querido, a ver os teus mistérios, Senhor. Aleluia. Adora, igreja. Mais que
igreja. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. É verdade, Senhor. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Bendito é o nome do Senhor. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu dependo desse amor, do seu amor, Mais que tudo. Entregue esse louvor. Entregue esse louvor. eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Aleluias. Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Meio tom. Meio tom. Segura na mão. Pode fechar o corredor. Porque eu quero pedir uma intimidade extraordinária para essa igreja, irmãos. Eu quero pedir uma intimidade extraordinária para essa igreja. Deus nos chamou na unção profética para buscarmos a Deus, para fazer desse ano um ano diferente. E Deus nos trouxe promessas, que aquele que buscar a Deus, mais do que tudo que você tem feito nesses últimos anos, Deus vai revelar coisas extraordinárias e profundas na sua vida. Então eu estou te desafiando agora a crescer no nível de intimidade com o Senhor e dizer para o Senhor: meu Pai, eu quero receber mais de Ti. Eu quero receber mais de Ti. Repita comigo: eu quero receber mais de Ti. Eu quero receber mais de Ti, Senhor. Cadê? Eu não estou entendendo que vocês estão querendo mais, não. Porque quem quer mais de Ti, Senhor, já estaria transbordando agora. Então, Senhor, eu te peço, como anjo desta igreja, Pai, leva-nos a um nível de intimidade contigo. Leva-nos a um nível maior de intimidade com o Senhor e ensina a tua igreja níveis de intimidade. Senhor, desvenda agora, Senhor. Desvenda agora, Senhor. Níveis, 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 níveis. Revela, revela, em nome de Jesus. Entrega para a tua igreja. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Foi. Adora, igreja. Continua. Confio que esse amor tem poder. Se Deus dores, é Senhor. vou deixar Na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Toca. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Aplaude o Senhor, Jesus, aplaude o Senhor. Obrigado, Senhor.
Irmã Janete, por favor, irmã Janete.